Hoje, sexta-feira, sim, sexta-feira, eu não gravei essa semana inteira, porque, gente, babado atrás de babado essa semana, cano estourado atrás de cano estourado. Vou mostrar pra vocês tudo que aconteceu. E foi até engraçado, porque eu tava falando com o pessoal, e eles falaram, Bianca, você vai mostrar tudo que aconteceu. Mas, gente, o objetivo aqui, né, de mostrar isso desde o começo, essa obra, é mostrar realmente a vida real de obra. E caiu aqui uma vassoura. E por isso que eu vou mostrar tudo o que aconteceu. Até porque, se a gente estivesse fazendo alguma coisa que é errado, alguma coisa que daria para ser feito de outra forma, aí, obviamente, né, talvez eu ficasse meio constrangida. Mas como não é um caso, vou mostrar aqui tudo para vocês. E quem mais que eu ia falar? Ah, fiquei muito feliz que vocês gostaram do vídeo da cobertura, que vocês chamaram de cobertura milionária. Vou continuar mostrando também a evolução dela e tudo mais. Normalmente esses vídeos de outras obras eu posto de quarta-feira. Inclusive eu postei um, não essa semana, na passada, de um apartamento que chama Botanique, que ficou muito legal. Então depois vocês dão uma olhada lá, porque os meus vídeos de quarta, vocês não olham tanto quanto o dessa cobertura aqui. Então deixa eu virar aqui pra gente conversar sobre tudo o que aconteceu. Vamos começar pela parte feliz e tranquila da obra. Então, temos várias novidades. A primeira delas é que temos projeto estrutural. Isso daqui é a viga que vai passar daquela viga ali até essa viga aqui, onde a gente vai abrir o vão da escada. Então, o pessoal já começou a fazer a solda dela aqui em loco. Só para vocês entenderem, essa viga ela tem 15 centímetros de altura. O meu engenheiro estrutural queria fazer ela com 20. Só que aí eu falei para ele que não dava para fazer com 20, porque o forro de gesso eu vou baixar só 15. Então vocês imaginam como ia ficar esquisito, né? Eu ter o forro de gesso aqui lisinho e um dente aqui saindo do lado da escada, ia ficar muito feio. Então a gente conversou e chegou numa solução que a gente tá usando uma viga, como que eu posso explicar para vocês? Mais densa, mais pesada, porém mais baixa. Então, essa é a viga de 15. Aqui, obviamente, né, que a gente vai ter uma viga de 4,5 metros, por aí. Então, não sobe, né? Então, por conta disso, eles fazem a solda aqui em loco. Então, eles já começaram a fazer o primeiro ponto de solda. E ponto de solda, né, a gente sempre faz assim, né? Nunca faz ele reto, obviamente, também, por conta do peso dela, né? Porque quando você faz um ponto de solda assim, ela fica muito mais frágil. Então, sempre faz esses pontos dessa forma, né, em Z. E o tamanhão dela, né, gigante. Além disso, também mandamos o parecer dos furos em viga. Furo em viga é super tranquilo, isso a gente faz em bastante obra, então é como se viesse com uma furadeira gigante, assim, para fazer. Óbvio que não é uma furadeira gigante, né? Mas eu mostro para vocês no dia que for feito, acho que vai ser semana que vem. Então, os 4 furos, né, do parecer já estão no pacote também. Eu acho que vou até mostrar para vocês o desenho, eu vou colocar na tela, o desenho do engenheiro, né, em relação a essa viga, porque é legalzinho de ver. Ó, aqui o outro ponto de solda, só que ainda não chegou a outra parte da viga. E isso aqui, gente, vocês não têm ideia, é muito pesado, tá? Então, até para levantar essa viga, muito provavelmente eles vão ter que fazer um furo na laje para puxar ela por cima. Então, a coisa aqui vai ser pesada. Provavelmente segunda-feira. Então, quero ver se eu consigo estar aqui para filmar para vocês. Vamos ver, porque segunda-feira tá. Segunda-feira é o pior dia, né? Sempre tem muita coisa para fazer. Mas, voltando, né? Aqui, o que a gente avançou? A gente fez as bases de alvenaria. Essas bases você não precisa necessariamente fazer em alvenaria, tá? Você pode tranquilamente fazer com a base da marcenaria e depois revestir a base da marcenaria com porcelanato. Tem gente que reveste com a pedra aqui da bancada, mas eu acho meio antigo. Eu prefiro subir o piso e deixar ela dessa forma. Mas aqui a gente fez então em alvenaria. Aqui vai a lava-louças, né? Igual eu já tinha falado pra vocês. E, tem um outro ponto também. Calma, deixa eu focar, porque eu tô muito desfocada. Aqui a lavanderia, né? Então aqui vai a parte da máquina, aqui o armário e aqui também a parte do armário da cozinha. Aqui vocês lembram que tinha aquela muretinha, né, que a gente tirou? E eu fui hoje visitar um apartamento que é no 22, se eu não me engano, e lá ela fez exatamente a mesma coisa. E ficou muito bom, tipo, o cooktop aqui, com o forno aqui. Nossa, ficou muito legal. Então eu tô super satisfeita porque eu acho que realmente vai ficar muito bom, sabe? E é engraçado até, porque essa reforma do 22, a gente fez praticamente as mesmas coisas. Então o apartamento dela tá bem parecido com o nosso. Só ali que tá um pouquinho diferente, ali por conta da viga, enfim, e aqui, lógico, né, que é um lavabo. Inclusive,
Quero ver se semana que vem a gente também evolui em alguma coisa com a tubulação, já que a gente já tá mexendo em tubulação. Ou não, né, porque a gente mexeu tanto em cano essa semana que talvez não seja uma boa continuar mexendo em cano, vamos ver o andamento da situação. Aqui na varanda ainda não chegou a parte dos vidrinhos, na verdade vou até esperar porque parece que a película aqui vai ser em outra cor. E deixa eu mostrar lá dentro. Antes de ir lá pra dentro, temos nivelamento de varanda também, que ficou muito bom. Só para vocês entenderem aqui, né? A única questão que a gente vai ter é porque eu tô até na dúvida se eu vou manter essa porta ou não, sabe? Muita gente perguntou por que que eu não fecho ela, né? E eu acho que eu não fui tão clara no último vídeo. Basicamente, quando você fecha assim, você tem duas opções para não mudar o padrão da fachada, ou com porta ou sem porta. Você não pode, por exemplo, botar uma janela ou fechar isso daqui com parede. Então, não é que você não pode mexer, mas você tem essas duas opções para mexer. Então, entre ter a porta e não ter a porta, eu tava preferindo ter a porta porque eu acho que ia ficar estranho um buraco atrás do sofá. Mas agora eu vi o da vizinha sem e aí eu tô revendo. Mas enfim, a princípio estamos aqui com a porta. O que eu queria mostrar para vocês, do nivelamento do piso. Aqui, vocês estão vendo que a porta ela fica meio enterrada em relação ao nivelamento, porque o piso de madeira é alto, né? E como eu não quis mexer em nada de porta, de pedra, ficou dessa forma. Então, a gente vai instalar o piso de madeira, ó. Ele tá no nível aqui do outro. Então, vocês vão ver, o contrapiso tá 2 centímetros para baixo. Então, a gente vai entrar com o piso de madeira todo aqui, vai passar ele para cá, vai encostar bem no perfil da porta. E do lado de dentro a mesma coisa. Então, é como se o piso de madeira ele ficasse alinhado com esse perfil, que não é o normal, mas ninguém vai ver, então é um cantinho super tranquilo. Outra coisa que eu tinha falado pra vocês, que eu ia manter esses cotoquinhos. Tirei os cotocos. Então, achei que fosse super bom, eu achei que não pudesse mexer. Mas me falaram que dava, então tiramos o cotoco aqui, tiramos o cotoco aqui. Se você for olhar de longe, comparar com o vídeo da semana passada, eu achei que, semana retrasada, né? Eu achei que deu uma bela amplitude. Eu estou satisfeita do jeito que ficou. E outra coisa que eu descobri que eu achei que não pudesse também aqui nesse prédio é mexer na cor da fachada por dentro. Tem prédio que deixa, tem prédio que não deixa. Aqui eles deixam. Então, não preciso manter nada disso daqui, vai ficar tudo da cor aqui de dentro. Inclusive, eu tô na dúvida se eu vou pintar de branco ou se eu vou pintar de um begezinho, um cinzinho, alguma cor meio sujinha. Mas vamos lá dentro agora. Aqui dentro, a gente quase não mexeu. O que que a gente fez? Só regularizou os nichos, então vocês estão vendo que antes eles estavam quebradiços, agora a gente fez toda a regularização, foi basicamente isso. E aí, em relação às condensadoras, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Espera, deixa eu mostrar os nichos. Ó, regularizadinho, tá vendo? Vocês lembram, né? Esse aqui que eu queria fazer não deu, tive que fazer aqui, ainda tive até que baixar um pouquinho. Meu mini nicho. Ia ficar bem mais bonito, né? Um grandão assim. Mas vida que segue. Agora, deixa eu mostrar pra vocês da condensadora. O que que eu queria falar, né? Aqui, vocês lembram que eu falei que eu ia colocar uma condensadora do lado da outra, mas eu vi a obra da minha vizinha, que ela colocou uma em cima da outra, eu achei que ficou bom também. Agora eu tô na dúvida se eu faço uma em cima da outra ou uma do lado da outra. Mas assim, menor dos problemas, né? Só pra vocês entenderem o que a gente tá pensando aqui. E muita gente também tá confundindo essa varanda com a da sala. A da sala, gente, ela tá fechada em vidro e não vai ter condensadora. Essa daqui vai ficar aberta e vai ter condensadora, entendeu? Porque tinha muita gente que perguntou, como que você vai deixar a condensadora fechada dentro da varanda? Eu não vou, essa aqui tá 100% aberta. Inclusive, eu tava falando disso com a minha vizinha. Ela vai deixar as condensadoras e vai fechar. Então, quando ela estiver usando, ela vai ter que manter o vidro aberto. Mas eu não sei, eu acho que não vale a pena fechar aqui não, tá? Agora, vamos mostrar o babado lá de cima e eu vou explicar pra vocês tudo o que aconteceu nos últimos dias aqui. Aqui em cima, essa é a parte da cobertura, olha como estamos. O que aconteceu? A gente começou a quebrar de lá pra cá. Então a gente veio quebrando, 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 só na alegria, vindo de lá pra cá. E aí, o que aconteceu? Chegando aqui, nessa região aqui, aí começaram a aparecer os nossos problemas. O que acontece? Por que a gente está quebrando, né? Primeira coisa. Vocês lembram que lá no começo eu falei que eu estava vendo até a possibilidade de impermeabilizar por cima do piso e tudo mais, mas a gente chegou à conclusão que não era uma boa ideia, até porque também ia levantar muito o contrapiso, enfim, então a gente falou, bom, vamos quebrar. No que a gente começou a quebrar o piso, a gente percebeu que a gente ia ter que quebrar também o contrapiso, que a gente ia praticamente quase chegar na laje. E aí, bom, já estamos aqui, temos que fazer, então fizemos e estamos nesse nível aqui de demolição. Só que qual que é o problema?
A gente tinha 2 centímetros de piso, uns bons centímetros de contrapiso, como vocês podem ver aqui, né, pelo tamanho das lapas aqui que saiu. E aí, você pode fazer o que você quiser na sua vida. Pode passar scanner, tudo, que foi até o que a gente fez, até no dia que o engenheiro veio aqui, nada se detecta. Por quê? Porque fica muito para baixo. Então, como que você vai ter que descobrir? Quebrando. Então, basicamente, a gente começou a quebrar aqui tudo e só do impacto, né, do martelete, do que quer que seja que você usa, os canos já iam trincando. Então, a gente teve vários canos quebrados aqui, desde sexta-feira passada. Nada tão crítico quanto este daqui de aquecedor, porque esses aqui de PVC, o que que acontece? Ah, estourou o cano, beleza, aviso o zelador sobe na caixa, ali na caixa d'água, fecha o registro, por exemplo, da lavanderia, do banheiro de serviços, do banheiro da suíte, porque cada um desses canos aqui, ele é referente a algum desses lugares, entendeu? E a gente só ia descobrindo à medida que a gente ia quebrando. Então, esses daqui não foram tão trágicos, óbvio, né? Deixa as pessoas sem água, tudo, mas não é tão trágico. Trágico mesmo, meus queridos, foi isso aqui, o do aquecedor. Por quê? Porque quando a gente estourou esse do aquecedor, esse cano ele é de cobre, tá? Então, só por ser de cobre já aumenta bastante a dificuldade para mexer nesse tipo de cano. Além disso, esse daqui, só para vocês verem, é o cano novo e esse daqui é o cano antigo, tá? Então, o cano antigo, ele está totalmente oxidado. O que isso significa? Que a solda não pega. Então, o pessoal ficou aqui trabalhando um dia dessa semana até, sei lá, 10 da noite, porque a solda não pegava. E se a solda não pega, continua vazando. E, na verdade, eu já vou explicar o grande problema do vazamento, porque teoricamente não seria um problema grande, dado que a gente está na cobertura e o andar de baixo é nosso. Então, por exemplo, tá vazando, vai pingar no nosso apartamento. Porém, o que a gente descobriu também? Aqui tem algum cano, cadê? Deixa eu achar esse cano preto aqui, que tá passando, ó, de uma ponta a outra, vocês estão vendo? Esse cano, a gente não sabe ainda se é antena coletiva, se é telefone, mas ele é alguma coisa que, no que aqui entrou água nesse cano, porque ele provavelmente está trincado, enfim, né, 300 mil anos de cano, e essa água foi para os apartamentos. Então, esse foi o grande BO da obra, entendeu? Então, esse cano a gente acha que está desativado, inclusive, a gente acha que ninguém mais usa, por isso que eu até perguntei pro pessoal do síndico, do conselho, se daria para... Ah, ó, tcharam, olha como ele tá aqui. Ó, tá vendo? Ah, muito obrigada, eu nem tinha visto essa parte do cano ainda. Mas é isso, a gente tá... Peraí, deixa eu voltar aqui a câmera. Então, a água entrava e por esse cano, ela ia lá para os outros apartamentos. E aí, acabou molhando a sala de uns 3, 4 apartamentos. E isso, né, imagina, cria um super problema para os apartamentos e para a gente também, né? É óbvio que a gente não gosta desse tipo de situação. Mas aconteceu. Então, o que a gente fez? Nesses apartamentos que a gente molhou, a gente já até passou nossos contatos, se precisar reparar qualquer coisa, né? Eles já sabem que a gente está à disposição. Mas esse foi o grande problema, porque normalmente todos os outros canos que tinham estourado até o momento, por exemplo, tinha estourado o cano, se eu não me engano, ali naquela ponta, né? Vocês lembram que eu tinha falado? Só que alagou e não aconteceu nada. Por quê? Porque esse cano ainda estava coberto pelo contrapiso. Então, o grande problema, na verdade, foi este cano aqui. Vocês estão vendo até a pontinha dele ali, ó. Esse foi o babado, tá? Agora, voltando para a questão do cano de cobre, para explicar melhor para vocês. O cano de cobre, como eu disse anteriormente, está totalmente oxidado, o cano oxidado não pega a solda, mas a gente teve que resolver, porque senão todo mundo ia ficar sem água, então, água quente, né, esse que é o grande problema. E aí, resolvemos, porém, gente, olha o estado desse cano aqui para dentro do shaft. Aqui, acho que não vai dar para ver, né? Mas só para vocês entenderem, daqui para fora é do apartamento. Daqui para dentro é problema do prédio, tá? Todo problema de encanamento que fica para dentro de shaft é problema do condomínio. Então, o que acontece? Até mostrei isso aqui para o zelador, para uma pessoa do conselho aqui do prédio, para ver se eles vão querer que a gente troque essa continuação do cano ou não. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Porque, novamente, assim, a nossa parte aqui tá relativamente nova. Óbvio que a gente vai ainda querer mexer nesses canos. Inclusive, já falei isso pros... mandei, acho que no grupo, para alguém encaminhar no grupo dos moradores, que a gente ainda vai desligar as águas, porque a gente quer refazer essa parte de tubulação. Mas o babado tá ali, porque além de todos esses problemas que eu falei, de molhar apartamento, do pessoal ficar sem água e tudo mais, quando você religa esse encanamento aqui do aquecedor a gás, o que acontece? Peraí, deixa eu virar a câmera, que eu tô falando muito monólogo, mostrando só uma cena.
Pronto, virei a câmera. O que que acontece? Quando você religa essa água do aquecedor, essa água ela sempre vem com algum detrito. E aí quando ela vem com esse detrito, ela desce e ela para nos aquecedores a gás dos apartamentos. Então, a gente teve acho que 3 ou 4 apartamentos que mesmo com a água ligada, o chuveiro não esquentava. Por quê? Porque estava cheio de detrito ali na parte dos flexíveis do aquecedor. Então, o encanador teve que voltar nesses apartamentos, fazer uma limpeza desse encanamento dos aquecedores a gás, para esse pessoal voltar a ter água. Então, imagina o transtorno que foi essa semana. E isso se repetiu por vários dias. Então, por exemplo, começou, na verdade, na sexta-feira da semana passada. Acho que o primeiro cano que a gente estourou foi sexta da semana passada. Eu não lembro exatamente os dias, eu só sei que eu acho que foi na terça-noite ou na quarta. Terça ou quarta-noite, que o pessoal ficou aqui até 10 da noite para arrumar esse cano de cobre. No dia seguinte, teve que mexer de novo nele, porque assim, a gente mexeu, mas não ficou perfeito. No dia seguinte, a gente percebeu que ainda estava vazando um pouquinho, teve que arrumar de novo, e toda vez que você fecha e abre essa tubulação a gás, você tem esse problema nos vizinhos. Então, o pessoal fica sem água quente, ou a vazão não fica boa. Por quê? Por conta de prédio antigo. Então, deu muito problema, né, essa semana inteira. E aí foi o que eu falei agora para essa moradora aqui do prédio, que é do conselho também, que veio dar uma olhada aqui no encanamento, e eu expliquei isso para ela. Eu falei, ó, a gente pode trocar tudo da prumada, não tem problema nenhum, mas tem que avisar os moradores que vai causar um impacto novamente, né? E eu não sei se eles querem isso, porque é aquilo, não é que tá com problema agora, mas vai dar problema, entendeu? Então vamos trocar, não vamos trocar? Estamos nessa situação no presente momento. Então, hoje, sexta-feira, a gente não vai mexer em nada de cano. A gente tá só realmente limpando, limpando, limpando. O ponto positivo, né? A gente descobriu tudo, teoricamente, descobrimos por onde passa todos os canos. Então, agora, a expectativa é de não ter mais surpresas. Ah, é certeza que você não vai ter mais surpresa? Não. Porque isso aqui a gente está trabalhando num apartamento, alta complexidade. Não temos planta de nada. Os caminhos... Ah, deixa eu mostrar isso que é muito bom. Deixa eu virar a câmera de novo. Ó, olha que engraçado isso aqui, ó. Primeiro que cano normalmente corre reto, né? Aqui não. Aqui os canos estão correndo meio se abrindo, né? A expectativa é que fossem todos paralelos, não. Aqui tá tudo se abrindo. Aí... olha esse cano aqui, esse último aqui da ponta, esse que eu tô apontando aqui com o dedo. Ó, ele vem, vem, vem. Olha a curva que ele faz isso aqui, ó. Tipo assim, isso aqui, obviamente, foi feito, passaram maçarico no cano, esquentaram ele, para ele poder fazer essa curva, porque isso aqui você não faz com peça, né? Então, olha isso, como que a gente sabe essa curva, entendeu? Não é o esperado. Isso acontece muito em prédio antigo, então assim, eu tô super... Como que eu posso dizer? Eu sou zero surpresa com isso aqui. Mas para o pessoal do prédio, acho que isso aqui é uma grande surpresa. Até porque vários moradores falaram, eu reformei meu apartamento inteiro e eu não tive problema nenhum. Sim, porque você reformou a parte de baixo. Na parte de baixo também não estourei nenhum cano. Mentira, eu estourei um. Mas não afetou ninguém. O problema realmente é a cobertura, tá? Então, sempre quando a gente fala de obra complexa, eu diria que o tipo de obra mais complexa que você pode fazer na sua vida é uma reforma de casa antiga. O segundo é uma reforma de cobertura antiga. Então, é realmente uma obra bem complicada, mas a gente tá aqui para isso, não tô... Eu só fico chateada, né, porque os moradores ficam chateados também, mas nada também fora do esperado, assim, do comum, certo? Então, esse foi o babado da tubulação. Uma outra coisa que agora eu vou mostrar lá embaixo. Isso aqui, vocês estão vendo? Esse ponto aqui é um ponto de ralo, tá? Então, é um ponto de ralo que estava entupido. Vou mostrar como ele tá no andar de baixo, para vocês entenderem, porque a gente teve que trocar também toda a tubulação dele. Na verdade, provavelmente a gente vai ter que trocar de todos os ralos, mas eu já desço lá para mostrar. E por fim, a última coisa que eu quero mostrar para vocês é essas tubulações aqui, que provavelmente são os respiros dos banheiros. Eu falei com alguns moradores, eles falaram, né, que os banheiros, alguns andares tinham bastante mau cheiro e tudo mais. Isso daqui pode ser um dos motivos. Por quê? Tubulação de respiro totalmente entupida. Então, a gente vai trocar também toda essa tubulação, mas se vocês forem olhar ela por dentro, tá vendo? Toda cheia de coisa. Então, isso daqui não tava dando mais respiro para lugar nenhum há muito tempo, tá? Então, também outra coisinha que descobrimos por aqui. Mas agora deixa eu voltar no assunto do ralo, que é este, para mostrar para vocês. Ó, aquele ralo que eu falei para vocês, é a tubulação que sai aqui. Então, o que acontece? Isso daqui já foi trocado. Tem algumas coisas que a gente ainda vai mexer de novo, tá? Então, algumas coisas ainda não são definitivas. Mas aqui a gente trocou e essa aqui é a tubulação antiga. É que eu não tenho como mostrar pra vocês, mas olha isso. Dá pra ouvir? Esse cano, ele está inteiro entupido de terra. Ele tá super pesado.
Então, basicamente era isso que tinha aqui, um puta cano cheio de terra. E aí, o que que acontece? Vindo pra cá, só pra vocês entenderem, né? A continuação desse cano vai pra lá e lá vira prumada. Uma vez que vira prumada, de novo, já não é responsabilidade do apartamento, só que qual que é o problema? Daqui pra lá, ele tá também um pouquinho entupido. Nada grave, tá, vai, 1/3 ali, que o Nailton falou, mas é aquilo, né? Tipo, são várias coisinhas que partem aqui da cobertura, mas que influenciam no apartamento, no prédio como um todo, né? Então, assim, a nossa função a gente arruma e mostra para o condomínio o que a gente acha que poderia ser arrumado ou não. Aí eles que têm que decidir, né? Tem prédio que aproveita que já está em obra para trocar tudo, tem prédio que fala, ai, Bianca, não vou mexer nisso agora, não tenho dinheiro. Então, só para vocês ficarem cientes, né, do que rola numa obra dessas. Mas, nossa, acho que foi isso, hein? Contei bastante novidade. Eu quero muito mostrar para vocês o 3D. Só que, gente, essa semana foi. Deixa eu virar aqui de novo a tela. Ah, vocês reclamaram até que eu pauso o vídeo pra virar a câmera. Gente, meu celular não vira a câmera com o vídeo rolando, né? Gravando. Então é por esse motivo que eu faço isso. Mas essa semana foi muito corrida. Rolou muita coisa, enfim, até minha pessoa física e na jurídica também, né, aqui no escritório, mas não só essa obra, muito projeto novo entrando. Então, foi muito, muito, muito corrida, foi bizarra. E o pessoal teve que trabalhar aqui pra caramba, tipo, o Luiz, a Letícia, o Nailton, eles moraram aqui essa semana por conta desses problemas, né, porque eu pedia pra eles, eu falava, gente, enquanto tá quebrando, tenta ter alguém responsável aí na obra, porque qualquer BO que dê, né, por exemplo, sobe um morador, ele pelo menos consegue conversar com alguém do escritório e não necessariamente direto com o pessoal da obra, né? Porque o pessoal da obra também não tem culpa. Ninguém tem culpa, essa que é a verdade. Por mais que a gente tenha recebido algumas mensagens bem carinhosas dos moradores falando que a gente era irresponsável, que a gente não sabia o que a gente estava fazendo e tudo mais. Não tem, gente, não tem. Se realmente se tiver algum jeito melhor de fazer isso, vocês me contam, porque eu realmente não sei. E é de novo, né? Então são coisas que acontecem mesmo. Mas a ideia é realmente agora não ter mais esse tipo de problema, ou pelo menos não na quantidade que a gente teve essa semana. Deixa eu ver se tenho mais algum assunto pra falar pra vocês. Eu acho que não. Acho que foi só. O vídeo dessa semana não vai ficar tão longo, mas semana que vem teremos, então, talvez a abertura da laje, talvez fique só pra outra semana, mas com certeza a gente vai ter a instalação da viga, que eu acho que vocês vão achar interessante, né? Porque é uma coisa que a gente não faz em todo lugar, né? Que é esse reforço estrutural metálico. E que mais? Vamos mexer um pouquinho mais em hidráulica, mas só nesses canos que a gente já conhece, provavelmente. Vamos evoluir em elétrica. Ah, revestimentos estão comprados. Depois eu vou contar para vocês qual revestimento que a gente usou ou vai usar, né, em cada um dos lugares. Provavelmente deve chegar daqui 1 semana, 2 semanas. Impermeabilização também já tá no ponto pra gente começar a fazer. Então, assim, tem muita coisa rolando. Toda vez que eu falo que eu vou acabar essa obra em dezembro, o pessoal dá risada na minha cara. Mas eu realmente acho que a gente vai conseguir acabar em dezembro. Até porque eu tava falando com a moradora do 22, a gente tá em agosto. Ela começou a obra dela em janeiro e ela ainda não acabou. E é metade do tamanho. Então vamos ver se a gente vai conseguir ou não. Mas eu acho que sim. Tô muito confiante, a minha equipe é muito boa. E eu acho que vai dar certo. Tá bom? Então nos vemos semana que vem. Com menos novidades, eu espero, em relação a problemas. E mais novidades em relação à evolução de obra. Certo? Beijo e tchau. Ah, deixa eu aproveitar que eu tô descendo aqui, que eu tenho uma outra fofoca pra contar. Tava de férias, né, semana passada. E tava tomando café da manhã, tava eu, meu marido e minha filha. Aí um cara passa assim do lado com o filhinho dele, tava conversando um pouquinho com a minha filha. E aí ele vira e fala assim: E aí, já impermeabilizou a laje? Aí eu, aí eu não entendi muito bem na hora, porque não me veio a referência da cobertura, acho que eu tava altamente de férias e não veio na minha cabeça isso. E aí eu, sei lá, sabe quando você meio que ignora, muda de assunto? Aí ele virou e falou assim: Não, eu sigo você no canal. Aí eu falei: Ai, que legal. Então é isso, gente, se vocês me encontrarem, vocês sejam mais diretos, vocês falem: Sigo você no canal, aí eu vou entender. Porque às vezes vocês perguntam assim, falam meio aleatório, e eu nem entendo o que tá acontecendo, porque veio avoada, assim, eu diria.